Olá, agora vamos para o terceiro vídeo da semana. Como o vídeo sobre novos comandos já ficou muito comprido, eu resolvi fazer mais um apenas para novos entornos. Na verdade, criar novos entornos é muito parecido a criar novos comandos. Tá? Estão os três comandos para criar entornos, que é o New Environment. Aliás, não são três, é só um. Só que é um que tem duas possíveis opções. E vocês verão que eu disse para vocês que só podia ter uma opção, mas aqui aparece um comando que tem duas opções. Bom, isso é um pouco mais complicado. Na verdade, isso é um comando que cria outro comando. Enfim, não liguem para isso. O que a gente faz com new command aqui só pode criar uma opção. Tá bom? O mesmo para novos retornos. Qual a diferença? O que é um entorno? É o que vai entre begin e end, tá? Então, se o nome do entorno for entorno, seria begin entorno, end entorno. E aqui vai o que a gente faz no início, ou seja, antes de quando eu crio o entorno, quando eu coloco begin entorno, e quando eu coloco end entorno, então eu vou rodar todo o que tiver aqui. Como exemplo, vamos ver de novo a lista de tarefas para vocês entenderem. Vamos criar então um entorno para listas de tarefas e aí a gente vai ver como funciona, tá certo? Como novos comandos, novos entornos também é preferível criar lá no preâmbulo do documento. Nós já tínhamos criado aqui dois comandos, feito e fazer para os itens da lista, tá bom? Agora vamos criar um entorno. Vamos tentar lembrar aqui como são os comandos para entorno. Tá? New Environment, o nome do entorno, o que eu faço no início, o que eu faço no fim. Tá? Então, vamos criar um New Environment. O nome dele, vamos chamar de tarefas, por exemplo. Para uma lista de tarefas. Certo? Então, o que eu faço antes de começar minha lista de tarefas? É tudo isso que está aqui. Né? Bom, desculpem, esse pedaço aqui não tem nada a ver, tem a ver com esses novos entornos que está aqui. Tá? Então vamos botar aqui assim. Então, o que é o primeiro que eu vou fazer? Colocar a palavra lista de tarefas com uma linha horizontal. Depois vão vir os itens e, por fim, fazer mais uma linha horizontal. Certo? Então, essa primeira parte é tudo que eu faço antes de colocar meus itens. Eu gosto de fazer assim. Vou colocar aqui o início e aqui o fim, que fica mais claro para mim como funciona. Então, no início do meu entorno, eu vou colocar o texto lista de tarefas e começar o begin item mais. Então, não, deixa eu tentar copiar de novo. Vamos dar um recuo para ver. Esse aqui é o início. E quando termino minha lista de tarefas, o que eu vou fazer? Vou fechar o entorno item mais que eu tinha, né? E fazer uma linha horizontal para fechar aqui embaixo. Bom, e os itens aqui, eles vão ir no meio entre o begin e end. Então aqui agora, como funciona meu novo entorno que eu acabei de criar. Begin tarefas. E aqui no final, end tarefas. Certo? Então é isso que mudou. Se a gente compila, não vai mudar nada aqui. Porque o que a gente fez? Disse que quando eu escrevo begin tarefas, o que eu vou fazer? Vou colocar o texto
sem recuo, lista de tarefas, em negrito, com 2 pontos. Depois vou dar um pequeno espaço e fazer uma linha horizontal. E depois vou começar um item mais. Aqui estão todos os meus itens. O que é feito e fazer, lembrem, são itens. E por último, vou fechar tarefas que fecham em torno do item mais e faz a linha horizontal de novo. Tá bom? Só que agora ficou mais claro que essa é minha lista de tarefas. Bom, agora imaginem que essas tarefas são as tarefas de novas tecnologias. Tá? Mas você tem também, por exemplo, um curso de álgebra linear e tem que fazer as tarefas de álgebra linear. Então, você teria que mudar e criar, fazer tudo isso aqui, de criar um novo environment ou um novo entorno para tarefas de álgebra linear, tarefas de, de novas tecnologias, etc. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer? Esse título aqui, lista de tarefas, a gente pode mudar, tá? E a gente agora pode, desculpa, entre colchetes, porque é uma opção, dizer quantos argumentos eu tenho. É um, que é o nome da lista de tarefas. Tá certo? E aqui, em lugar de eu colocar lista de tarefas, o que eu vou colocar? O argumento que eu passei. Então, seria número 1, lembrando que a gente gosta sempre de colocar os argumentos entre chaves para eles não dar nenhum problema depois. Tá certo? Então, aqui agora eu tenho um argumento e eu tenho que passar esse argumento aqui. Em lugar de lista de tarefas, eu vou colocar novas tecnologias. Tá? E agora eu posso, por exemplo, copiar tudo isso e criar uma segunda lista de tarefas agora para álgebra linear. Tá? Então, se eu compilar, eu vou ter aqui a minha tarefa de novas tecnologias e aqui minhas tarefas de álgebra linear. Como ficaram muito grudadas, talvez seja melhor aqui eu dar medeskip, um recuo vertical, né? Um espaço vertical, sempre depois da lista de tarefas, para não deixar as coisas juntas. Tá certo? Então eu criei agora minha lista de tarefas de álgebra linear e de novas tecnologias. Tá? Então, a terceira variante é quando eu ainda posso dar o primeiro argumento para o padrão. Como tem só um argumento, é ele. Então, vamos dizer que por padrão a minha lista de tarefas chama mesmo lista de tarefas. Certo? Então, digamos aqui que novas tecnologias, comentar, ou seja, vou deletar mesmo para ficar claro. Não dei nada e em álgebra linear lembra que agora virou opção. Como é opção, tem que ir com colchetes. Certo? E agora vejam, como a primeira eu não dei nenhuma opção, ele pegou a opção padrão, que é lista de tarefas, e colocou aqui. Na segunda, como eu dei como opção álgebra linear, ela colocou aqui. Tá certo? Então, vejam que funciona muito parecido com novos comandos. A única diferença é que são novos entornos. E o novo entorno eu vou usar com begin e end. O que estiver no primeiro par de chaves é tudo que eu vou rodar quando rodo o comando begin tarefas. Ou isso. Tudo que está no meio que eu quiser colocar aqui. E depois, no final, barra end com quando disser em tarefa, vai rodar tudo isso. Vai fechar o item mais, fazer a linha horizontal e um, é, um medskip. Tá certo? Bom, essencialmente é isso. Vamos fazer mais um exemplo. Suponha agora que eu quero mudar a, a minha lista para uma tabela, por exemplo. Então é bem simples. Aqui eu tenho que, em lugar de item mais, eu vou colocar tábula. Só que eu tenho que dizer agora quais são. Vamos dizer que tem duas colunas. Primeira alinhada no centro, que é para fazer esses símbolos aqui. E a segunda à esquerda para
todo mundo começar na mesma posição aqui. E aqui, vou fechar, tem uma tabela também. Bom, se é uma tabela, eu não vou precisar dessas linhas, né? Essa linha eu posso colocar dentro da tabela. Então, vamos colocar a primeira linha aqui com um H-line. E a última aqui também com um H-line. Vamos tirar também aqueles espaços antes e depois da tabela, né? Então, bom. E vou fazer mais uma coisa depois, mas, bom, aqui tem um problema. Quando eu for fazer desse jeito, agora feito e fazendo não pode ser um item, porque na tabela não tem itens. A tabela o que tem são linhas da tabela. Vamos redefinir esses comandos. Eu poderia colocar aqui um renew comando, mas eu não vou fazer isso. Eu vou redefinir aqui mesmo. Então, assim, que na primeira coluna da tabela eu vou colocar um checkmark. Vou começar para ir para a segunda coluna, onde eu vou colocar o argumento que eu estou passando. Tá? Então, para isso, meu item vai ter que ter um argumento. Então, aqui entre colchetes, vou colocar que tem um argumento. Segundo, também vou fazer o mesmo. E tem mais uma coisa, né? Como são linhas da tabela, cada linha da tabela tem que terminar em duas barras. Bom, e essa parte aqui, que é a primeira coluna, eu posso colocar também aqui dentro como a primeira linha da tabela, tá? Só que aqui tem que fazer um multicolor. Desculpa, multicolor. São duas colunas. E vamos colocar aqui alinhado à esquerda. E vamos colocar esse texto em negrito e as duas linhas. Certo? Vamos compilar, ver se dá tudo certo. E algumas coisas estão erradas, então vamos ver aqui o que a gente fez de errado. Ah, bom, o primeiro que a gente fez de errado é que agora a gente mudou o barra feito, barra fazer para ter um argumento, tá? Então, tudo isso aqui eu tenho que colocar como sendo o argumento, né? Do meu novo item. Então, o mesmo no outro, vamos copiar e colar aqui. E vamos ver se isso funcionou agora. Bom, algo funcionou, mas ainda tem algo errado. Vamos descobrir o que. Eu tenho aqui uma tabela que tem duas colunas. Porque está errado aqui, né? Aqui é multicolumn. Eu esqueci de escrever completo. Pronto, aqui está a nossa lista de nossas. É, nosso novo entorno, lista de tarefas, tá? Eu posso, por exemplo, escolher no. Olha, aqui é o seguinte, vamos ajeitar coisa por coisa. Esse recuo aqui existe, enquanto aqui embaixo não. Isso porque aqui no alinhamento eu esqueci do tirar o alinhamento no início. Eu posso tirar aquela linha acima e deixar só a linha de baixo. Vejam como quando eu faço uma mudança, afeta as duas ao mesmo tempo, porque é um entorno novo. Tá certo? E agora são tabelas pequenas. Uma coisa curiosa é porque a primeira ficou não indentada e a segunda
Sim. Isso é porque a primeira é o primeiro parágrafo da seção. Ela não tem indentação. Já a segunda é o segundo parágrafo. Então, ela tem uma indentação. Eu teria que colocar aqui um não indente. Quando eu falo indentação, é aquele recuo. E já eu resolvo o problema. Tá? Pelo menos deveria. Não sei por que não, não resolveu. Mas uma coisa melhor que eu gosto de fazer aqui é isso, olha. Vamos botar aqui um quadro, um, um espaço horizontal. E como não deixei nenhuma linha entre as tabelas, deve ficar uma do lado da outra. Ah, não, desculpe, não está ficando pelo seguinte. Eu coloquei esse med skip aqui embaixo, tá? Se eu tirar ele, deveria ficar uma do lado da outra. E eu não sei por que não está ficando. Enfim, eu vou tentar descobrir para não fazer o vídeo mais longo e é, depois mostrar para vocês. Tá? Mas devia ficar, sim, uma do lado da outra, porque não tem motivo para ela ficar na linha, numa nova linha. Ah, olhem aqui o motivo. Que tem um small skip acima, né? E uma linha em branco aqui, olha o motivo do erro. Uma linha em branco aqui, no início da tabela, obriga ela a fazer um novo parágrafo. Por isso que aquele no indent não estava pegando. E ainda um small skip que eu acho que nem precisa. Vamos. Bom, agora eu consigo colocar uma do lado da outra sem problemas, tá? Posso dar um quadro aqui, mesmo um Q4, para ser um pouquinho maior. Pronto. Isso de colocar uma do lado da outra pode ter um probleminha que se elas são do mesmo tamanho, mas se eu fazer tamanhos diferentes, elas não vão ficar bem alinhadas assim, vão ficar alinhadas normalmente por baixo, tá certo? Mas tudo bem, é só para vocês verem uma forma diferente. Então vejam que eu mudando apenas esse pedacinho aqui, eu posso mudar o aspecto de todas as minhas listas de tarefas, tá bom? Um, um último exemplo que eu vou fazer antes de fechar esse vídeo é um novo entorno para fazer uma prova, tá? Então vamos chamar esse entorno de prova. É quando eu tenho um teorema, quero fazer a demonstração, certo? Então, eu vou dar como parâmetro aqui, um parâmetro, que é o nome, se é prova, demonstração, o que seja. É, desculpa, um não, dois. Não, vai ficar mais complicado. Vamos dar só um. Depois, padrão, eu vou dizer que é a palavra demonstra. Tá bom? Então, no início, eu vou colocar a palavra. Vamos tirar a indentação, o seu recuo, e colocar em negrito o, o primeiro argumento. Que é, se eu não colocar nada, é a palavra demonstração. Seguido, dois pontos. Tá? Lembrando que sempre é bom colocar entre chaves os argumentos. Tá bom? Lembra que esse argumento é opcional, a gente vai ter que colocar entre colchetes. E vamos dar um espaço para deixar essa linha vazia. Ou não. Tem gente que gosta de dar um espaço, gente que não dá. Eu vou apenas deixar assim. Tá? E para fechar, a gente pode simplesmente deixar uma nova linha. Garantir que eu estou na linha de baixo. HF para preencher na horizontal e botar um
square, como a gente tinha feito, um quadradinho no final da linha à direita. Pode dizer que acabou a demonstração, certo? Veja que é bem simples. E aqui agora eu posso fazer um exemplo. Begin prova, em prova. Esta é uma prova. Se eu compilar, aqui eu tenho uma demonstração, estou na prova e o quadradinho embaixo à direita de que acabou a prova. Tá certo? Begin prova, escreva a palavra demonstração, o em prova, tá? E se eu quiser aqui mudar, eu posso colocar, por exemplo, prova em lugar de demonstração, tá? E aí tudo bem. Digamos que você está usando sempre a palavra demonstração e em algum momento tem um lema que está no meio. Vou colocar aqui, por exemplo. E aqui não tem problema nenhum para aparecer demonstração do lema e por aí vai. Tá bom? Então veja que New Environment é bem parecido a New Command. A única diferença é que eu tenho que fazer de comandos de LaTeX o texto para o que vai aparecer no begin, entorno, e comandos para o que vai aparecer no end, entorno. Esse exemplo aqui da prova é um exemplo mais usado, todo mundo faz. Tem um, se eu não me engano, tem um pacote da AMS que já tem um environment proof, mas é bem simples de fazer, não tem nenhum segredo, nenhum mistério. Aí vocês podem fazer vários entornos assim se acharem necessário, tá bom? Já os novos comandos acho mais úteis ainda do que novos entornos, mas vale a pena vocês conhecerem os dois. Então, isso é tudo nesse vídeo de hoje.